fazer, entender do comportamento, dos perfis, eu olhei para ela e disse, ela é a pessoa certa, ela só não está no lugar certo. Ela ia ser demitida. Ela estava no terceiro mês que não batia a meta de ligações. Paulo, simplesmente, eu tirei ela do setor de telefonemas, do call center, e botei ela para ficar analisando, montando planilhas, dados, num local reservado para ela, para isso. Ela sozinha, analisando planilhas, dados, fazendo os relatórios, porque ela tinha um perfil mais analítico, mais conforme, mais organizado, mais voltado para planilhas. Agora, quem não tem consciência disso, pega uma pessoa que é extremamente influenciador, aguerrido, dominante, bom para fazer essas ligações de vendas, de cobranças, e vai botar essa pessoa que é comunicativa, que gosta de estar no meio de pessoas, e bota essa pessoa sozinha, isolada, para mexer em planilha. Ela sofre. Por quê? Porque ela não é o que ela faz na sua própria natureza, por leveza, por naturalidade. É disso que a Fernanda estava falando. Então, quando eu começo a entender se essa pessoa é melhor para iniciativa ou melhor para acabativa, essa pessoa tem mais atitude de abertura, de liderança, de romper com o novo, com o mercado, essa pessoa tem mais uma atitude reservada, de constância, de executar. É mais planejadora, é mais perfeccionista, mais analítica. Quando eu entendo isso, eu consigo fazer. A Fernanda, quando entendeu isso, fez a dança das cadeiras, a liderança ficou mais leve, funcionários mais satisfeitos. O resultado dessa história é, Paulo, essa funcionária que antes temia, gostava da empresa, mas temia ser demitida, agora, quando eu passo por ela, ela abre um sorriso para mim, feliz e satisfeita por estar fazendo o que ela gosta, por estar fazendo o que ela ama. Isso não tem preço. Isso facilita a gestão da empresa. Né, Evelise? Como é que... Existem 4 grupos, né? 4 perfis. Me explica quais são os 4, Evelise. Nós temos na teoria DISC, né, os 4 perfis, que é a dominância, a influência, a estabilidade e a conformidade, né? O influente é mais focado em resultados, né? Então, a palavra dele é sempre o resultado. Ele sempre gosta de foco, ele é mais determinado, né? Ele sempre vai ver o resultado que ele vai querer, né? Então, assim, a palavra dele sempre dá duas chances para ele, né? Sempre 2 chances, ou A ou B, né? O influente é mais comunicativo, ele é mais persuasivo, né? Ele gosta sempre de estar rodeado de pessoas, né? O estável também é mais ligado em pessoas, né? Mas ele é um perfil mais planejador, mais organizado, ele é mais calmo, ele é mais centrado, né? Ele gosta de sempre ouvir a opinião dos outros, né? E o conforme é aquela pessoa mais metódica, que gosta de planilhas, também racional como o dominante, né? Mas ele gosta mais daquela coisa mais meticulosa, né? Mais organizada, sempre mais perfeccionista, olha os detalhes, né? Então, você colocar as pessoas certas nos lugares certos é a melhor estratégia que uma empresa pode ter, né? Porque, assim, hoje em dia, muitas pessoas até se perguntam, né? Tem até medo dessa questão, né? Por exemplo, a tecnologia, né? Como tá o boom da tecnologia, né? Muitas vezes as pessoas ficam com medo. Ah, e agora, né? O que vai acontecer com o meu emprego? O que vai acontecer com isso? O que vai acontecer? Então, as pessoas têm esse receio. Só que a gente tem que pensar uma coisa. A gente tem que pensar que nós, seres humanos, nós temos emoções, nós temos o amor, nós temos a vida, que uma máquina não tem. E isso é fundamental numa gestão de pessoas, né? Então, quando ocorrer essa união entre a tecnologia e a gestão de pessoas, quando a empresa conseguir entender que ela precisa de pessoas para fazer com que o cliente seja melhor atendido e tenha esse retorno para a empresa, né? Porque aí a hora que você vê que o teu funcionário, você está colocando ele no local certo, atendendo, porque aí o funcionário começa a entender também quem é o cliente dele, qual é o perfil de cliente dele, né? Então ele vai estar atendendo o cliente dele pelo perfil do cliente dele. Então aí o que acontece? Você vai ter uma empresa mais estruturada, uma empresa com certeza com sucesso muito maior, né? O cliente vai vir, o cliente vai estar mais indicando satisfeito. essa empresa. Exatamente. Imagina. A empresa por Imagina. A empresa. Perdão, pode falar. A empresa por si mesmo, né, ela vai estar de alguma forma, né, quando ela vê esse crescimento também dentro, né, do funcionário e tudo, a tendência da empresa é fazer com que o funcionário cresça, né, invista no funcionário, em desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional.
E aí Sim. ia ser um crescimento mútuo, né? E aí você E, vai ter... e interessante que a Fernanda tinha falado assim, eu entendo o perfil, eu entendo o comportamento do consumidor, ou do colaborador, e eu vou dar estímulos para ele se desenvolver. Uns se estimulam mais com a conquista financeira. Então, eu dou recompensas financeiras. Outros, eles não sentem confortáveis com a recompensa financeira. Não por crenças, mas porque ficariam muito mais felizes se recebessem uma viagem. Outros, é um reconhecimento que eles precisam. Até ganham dinheiro, mas se não coloca a face dele ali, estampada na parede, funcionário do mês, e fala em público que ele bateu a meta, que ele teve conquistas, essa pessoa se sente mal. Outras, dando mais proximidade para essa pessoa. Outras, dando novos desafios, novos cargos, promoções. Então, quando eu tenho a sensibilidade de entender do comportamento humano, sabe, eu costumo dizer o seguinte, sabe qual que é a minha maior vantagem mercadológica? É que eu conheço muito mais sobre você do que você mesmo. Eu conheço 40 páginas específicas sobre você que está aqui me assistindo. E se eu te pedir para você escrever 5 páginas sobre você, sobre quem é você, você escreveria? A maioria das pessoas não. Não. Na maioria das pessoas. E eu Pois, acho uma Fernanda. coisa importante também. Eu acho uma coisa importante também que a Fernanda falou, a questão, por exemplo, do feedback, né? É uma coisa muito importante, né? Porque assim, nós não fomos acostumados a ouvir feedbacks, né? Uhum. Desde nossa infância, nós não fomos acostumados, né? Nós não fomos validados, nenhuma coisa nem outra. Nós não temos esse costume. Então, a gente tinha esse costume, né? Ai, fulano não faz isso, não faz aquilo, então era sempre essa função. Então, o funcionário, ele também, ele fica com medo muitas vezes de dar o feedback para o gestor dele, o gestor fica com medo de dar o feedback para o funcionário, né, para o colaborador dele, e fica aquela relação muitas vezes Superficial. sem uma relação de confiança. Uhum. Por quê? Por medo de feedback. Mas quando você começa a demonstrar, através da mudança de comportamento para o teu funcionário e para as pessoas à tua volta, não estou falando só em relação ao funcionário, que o feedback é uma coisa que faz com que a pessoa cresça. Porque você quer, quando você é o crescer e contribuir. Quando você dá o feedback para a pessoa, você quer que a pessoa cresça. Você quer que a pessoa seja uma pessoa melhor. Né? Independente disso. E outra coisa, quando você vai dar o feedback negativo, você faz um feedback negativo com amor, porque você entende de perfil comportamental. Você entende e sabe como dar esse feedback, mesmo que seja negativo. Interessante. Pode falar, bacana Fernanda. Também, assim, né, que o resultado vem é porque, o tanto que é um círculo, né? É como se fosse uma roda mesmo. Porque eu entendo o meu comportamento, então eu consigo gerenciar melhor o meu empreendedorismo ali, minha empresa. As minhas reações, as minhas emoções. Eu consigo entender os meus funcionários, então eu consigo lidar e extrair o melhor deles, e aquilo que não é bom eu consigo trabalhar de uma forma mais clara, que não deixa ele constrangido. Total. E o resultado, gente, é que eu conheço o meu cliente. Quando o meu cliente, eu entendendo disso, eu passando isso para os meus funcionários, quando o meu cliente entra dentro da minha empresa, dentro da minha floricultura, eu tenho uma gama de produtos. Só porque eu tenho que saber como o meu cliente é. Imagina, chega um conforme lá dentro da minha loja, que é aquela pessoa que gosta de tudo detalhado, e eu só falo assim, não, nós temos isso. Não, olha, funciona assim. Você vai fazer a encomenda, ela vai ser entregue por um funcionário, onde é uniformizado, vai ser entregue de tal forma, no horário específico. Nós vamos estar te dando um retorno para avisar e tudo. E eu tenho essa comunicação. Gente, caraca, eu ganhei esse cliente. Porque eu atendi de acordo com o que eu queria. Agora chega um dominante que é rápido, que é resultado, tá com pressa e vai ali para como que eu vou atender esse cliente? Como que o meu funcionário vai atender? Ele precisa te conhecer. Por quê? Aquela pessoa ali, ela quer rapidez, ela quer agilidade, ela quer resultado. Então, foco. Eu não vou perder tempo explicando detalhes, senão eu vou simplesmente espantar o meu cliente. E aí, quando eu pego aquele influencer, eu falo, olha, a última novidade é o buquê de girassol, então é um buquê extraordinário, aquele grande, de não sei quantas rosas. Gente, só dele falar que
isso aconteceu. E ele vivencia, olha aqui, olha pra você ver quem que ganhou esse buquê e tal. Gente, ele já vai automaticamente. E o estar, você dá estabilidade para ele, deixar ele pensar, ele calcular, tudo direitinho. Então, gente, depois que eu fiz tudo isso, que eu presenciei isso, que eu mostrei para os meus funcionários e eu falei para eles ainda mais ainda. Gente, quem me dera se alguém todos os dias de vocês me desse um feedback. A partir do momento que eu sei o que eu não fui bom, eu consigo me tornar melhor. Então, que bom! Então, quando eu trouxe essa nova gestão para minha empresa, não teve como ela não crescer, porque eu sei lidar com todas as pessoas que estão ali e a gente tem que tratar as pessoas de acordo com o perfil dela, entendendo elas, não ali sendo ruim, não sendo rápida, mas dentro daquilo. Já pensou uma pessoa que gosta de pensar, tá lá no cantinho e ficou a vendedora lá em cima? O colaborador em cima da pessoa, a gente vai espantar. Então eu falo, gente, converse, pergunte, entendam o seu cliente, o que ele quer. Vá lá no que ele quer, no que ele deseja, e vocês vão sentir. Através disso, gente, é formidável. É maravilhoso. A Evelise merece ganhar esse buquê, a Maria tá dizendo aqui. Ela até sorriu do buquê. Não, detalhe, né? Pro influente, se o buquê for amarelo, aí pronto, termina de completar a felicidade. Aí já ferrou. Gente, até a cor Eu acho tem a para ver com o todos, perfil. né? A gente está falando na questão da profissão da Fer, né? No caso da empresária. Mas isso para todas as profissões a gente pode colocar, né? Todas. Esses dias eu estava Todas. comentando a questão, por exemplo, de um treino, de um profissional, por exemplo, de esporte, de educação física, né? Então, o tipo de treino que ele vai passar para um dominante, que tem que resultado, eu quero o resultado para ontem, né? E funciona bem sob Ontem, não é pra pressão, amanhã. sobre... É aquilo ali. É diferente do influente. O influente, não adianta você mandar ele treinar sozinho. Não, ele tem que treinar com a galera, né? O estável, não, você tem que mandar todo um planejamento para ele, de preferência semestral. Né? E não pode mudar de última hora, não, senão ele vai ficar doido. Não mude. Jamais mude um planejamento sem aviso prévio para o estável. Não é verdade? E o conforme, aquela organização, o horário certinho, tudo organizado, né? Não, aí já tá com a roupa pronta para tudo certinho, né? Deu um lá, não, hoje não. Então, tudo assim, então cada planejamento em todas as profissões você vai colocar. E além disso, é o seguinte também, não é só a questão do DISC, né? É a teoria de valores também que eu acho que é importante, né? Você estava falando ali sobre a questão de como beneficiar muitas vezes o funcionário, né? Então, assim, tem uns que, de repente, uma comissão para ele não é importante. Por quê? Porque o valor econômico dele não é importante. A validação, talvez, nesse momento, seja muito mais importante para o funcionário, né? Porque o valor econômico dele seja baixo. Mas se, de repente, você contribuir com ele, de repente, uma pessoa que tem um valor teórico alto, de repente, se você presentear ele com um curso para desenvolvimento dele ou alguma coisa, uma pessoa que tem um estético, passa um final de semana no hotel com a família, né? Então, tudo isso, quando você conhece a tua equipe, você tem várias maneiras de motivar a tua equipe. Bacana, perfeito. Caraca, que exemplo interessante. Muito bom, Evelise. E tipo, gente, entendeu isso? As pessoas, quem não entende isso, acha que dinheiro é a solução de tudo no planeta. Então, o que a Evelise está te entregando em mãos quer liderar melhor, quer lidar melhor com seus filhos, com seu esposo, com as pessoas ao seu redor. Olha, enxerga um pouco fora da caixa. Olha isso que a Evelise falou, olha os exemplos que a Fernanda trouxe. Vai vender, vende para quem? Vende para o que a pessoa espera comprar, não para o que você acha que a pessoa quer, só pelo seu achar. E como é que eu faço isso? Entendendo os comportamento humano, o comportamento humano, sabendo fazer uma escuta ativa, sabendo receber feedbacks, tendo maturidade emocional para entender que um feedback não é nada pessoal contra você. Isso é autocura interna. E tudo isso vai culminar na sua saúde física, no seu corpo. É ou não é, doutora Rafaela? Olá, boa noite. Boa noite. Se apresente para nós, Rafaela. Olá, tudo bem? Eu sou a Rafaela Azevedo e hoje atuo como médica. Eu ia falar, na realidade, como a Evelise falou, né? Filha de Deus, filha da Neide, do Rafael, mãe de Beatriz.
E minha atuação profissional, minhas pós-graduações foram na área da nutrologia e hoje, dentro de uma área de clínica geral, eu faço a questão da nutrologia em todas as minhas consultas. Mas voltando a falar aqui da saúde, com relação a esse âmbito de espírito, mente e corpo, ele é extremamente importante em todas as áreas, não somente na medicina, mas em todas as profissões, porque o nosso corpo ele precisa dessa harmonia. E nós conseguimos obter essa paz interior no nosso ambiente de trabalho. Lógico que cada um de nós vivencia um desafio diferente diariamente, e também com os profissionais, com os colaboradores que fazem parte do nosso time. Mas esse entendimento de quem somos nós, se nós somos estável, dominante, se nós somos conforme ou influente, isso ajuda demais a liderança. Verdade. Rafaela, é interessante, você olha para... Eu olho para o gestor, para o líder. Eu olho para a Fernanda, por exemplo. E eu fico, sabe, eu queria ter uma maquininha para calcular o quanto de menos estresse ela teve por entender mais de comportamento humano. Consequentemente, sobrou energia para triplicar, para abrir 3 lojas e está agora abrindo a 4ª. Por quê? Porque ela consegue lidar melhor com as pessoas, ela tem mais sanidade mental e disposição física no corpo. Não é isso? Tem algum impacto, tipo, a minha sobrecarga, o estresse em cima do meu negócio, tem impacto na minha performance, no meu dia a dia, na mente, corpo e espírito, nessa relação? Sem dúvida, né? E no caso da Fernanda, ela conseguiu ter esse equilíbrio. Então, esse equilíbrio ele foi fundamental para esse sucesso. Concorda? Total. Total E mesmo. hoje, Fernanda, como é que está o equilíbrio hoje? Não, totalmente diferente. Gente, assim, coisas aconteceram assim, esses dias que aí as minhas falaram, Fernanda, mas você tá tão bem. Eu decidi tá bem. Entendeu? Independente dos problemas, eu não vou focar no problema. Hoje o foco é a solução. Então eu procuro isso mesmo. Ter a minha saúde, fazer minhas caminhadas, que é onde que a gente tira um pouquinho do estresse, e estabilidade. É eu que defino o que eu tenho que ter e também manter os meus exames todos em dias também que eu faço isso, porque é importante, porque mulheres têm aquilo ali. E é isso. Não tem segredo. É a gente se cuidar mesmo, né, doutora Rafaela? E saber gerenciar. E aí, quando você entende mais, você desgasta menos energia. E você consegue gastar mais energia no que é mais produtivo. Que é isso que hoje, com essa consciência toda, a Fernanda é transformada. E hoje consegue gerenciar mais e tá trazendo energia. Até pra quem chega triste. Eu tô lá, ai, gente, bom dia! Estamos em meio ao lockdown, a loja fechada. Mas agora vai acontecer a melhor vida. Eu pensei, esse ano vai ser o melhor ano de todas as nossas vidas. Então muda o astral. E aí você começa a fazer parte daquilo ali. E aí você traz energia. Muito bacana. Muito bacana. Muito bacana, muito bacana. Mente, corpo e espírito. Se eu tenho sobrecarga, ataca mente, corpo ou espírito? Uma sobrecarga profissional. A sobrecarga, primeiramente, na verdade, afeta todos, né? Não tem como um afetar o outro. Lógico que a mente ela fica um pouco mais sobrecarregada, mas todos são afetados, porque se você não tem um equilíbrio de união ali, de comunicação de fato com o divino, você vai ter alteração nessa e fisicamente vai ter uma doença psicossomática associada a esses fatores. Então, eles precisam de um unido ao outro. Uma doença psicossomática é aquela coisa assim, deixa eu ver se eu entender. O cérebro, ele é físico, ele é palpável, ele é concreto. A mente, você não toca na mente, ele é abstrato. Aí uma questão psicossomática é aquela coisa que é abstrato, eu não toco, é um pensamento, são pensamentos, acumulados de pensamentos que afetam o cérebro que dá o comando para todo o corpo. Então afeta o físico do corpo, coisas da mente que não são palpáveis. Isso é a psicossomatização, não é isso? A doença psicossomática afeta um órgão em específico. Não necessariamente pode ser o seu cérebro, pode ser qualquer outro órgão. Aquele órgão que você percebe que tem um elo fraco. Qual é o elo fraco? Normalmente aquela pessoa que, no momento de estresse, ela tem uma dor na região do estômago.
ou ela tem um ritmo intestinal mais intenso, né? Ou a constipação, ou é uma pessoa que ela desenvolve um enxaqueca. Então, assim, pode desenvolver diferentes partes do corpo. Dor de cabeça, ânsia de vômito. Olha, Rafa, olha só, doutora Rafaela, olha as fichas caíram, gente. Olha que contribuição aqui, olha só, que legal. Antigamente, quando eu não tinha esse conhecimento, eu não tinha esse autocontrole, essa autorresponsabilidade de mim, direto eu tinha uma dor. Quando passava datas comemorativas, igual o Dia da Mulher, que era muito turbulento, eu tinha que pensar em pedidos, fazer entrega extraordinária, não pode atrasar, gerenciar aquilo tudo. Gente, quando chegava 2 dias depois, com certeza eu tava lá, ó, na aula de Pilates, no RPG, porque vinha um ponto nas minhas costas ali, que parecia que era um carocinho, que era se dar vontade de enfiar a mão ali, arrancar e jogar fora. Mas não era, era todo o ponto de tensão. Então hoje, como eu aprendi a gerenciar, gente, essa data comemorativa passou e eu aqui, ó, zeradíssima. Então é isso, é o autocontrole também. E então era resultado. Olha que bacana, faz sentido, não faz isso? Total. A região da coluna, principalmente, ela tem uma determinação de aspecto emocional. E você relatou muito bem assim que ocorre. Depois, você olha no Instagram, eu coloquei uma imagem da coluna especificando cada região, o que significa cada área dela. Porque cada região... Caraca. Por exemplo, essa região superior aqui tem a ver com um certo tipo de problema. Com sobrecarga. Normalmente com uma sobrecarga. Assumindo responsabilidades além daquilo que você está administrar normalmente. Que curioso, que interessante. E na parte mais inferior, lombar da coluna, o que é? Normalmente é medo, preocupação. Medo, você vai fazer decidiu realizar uma atividade, mas você fica preocupado, com medo. E normalmente aquela região lombar, né, que é essa região que você atou aí, é a que mais apresenta dor. Onde era que estava dentro da tua coluna? Que interessante! Faz sentido. Nossa, fichas caíram aqui. Fichas caíram. Interessante, muito curioso. Tá lá no teu Instagram, né? Aprendendo a gente consegue Rafaela. identificar. Oi? Tá lá no teu Instagram, né? DRA.Rafaela com 2 L's Azeredo. Não é isso? Eu vou já olhar. Exato. Gente, muito bom esse bate-papo. Empreendedorismo, gestão, liderança, 4 empresas. O que é que a Fernanda fez para romper com tudo isso? Autoconhecimento, conhecimento do comportamento humano, como a Evelise falou, e sanidade mental, né, meu povo? Para refletir no corpo, como a doutora Rafaela Azeredo está trazendo muito bem. Rafaela, Fernanda, Evelise, muito, muito, muito obrigado. Foi muito bom esse bate-papo com vocês. Espero que quem está nos assistindo tenha curtido bastante. Boa noite, um beijo. Deus abençoe vocês tremendamente e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Paulo. Boa noite para todos. Beijo. Obrigada. Boa Tchau. noite a todos. Tchau.